Jovem mata o pai durante discussão e fala com a nossa reportagem momentos antes de ser preso. João Vitor tem 19 anos e ele garante que agiu em legítima defesa. A confissão de um filho acusado pela morte do próprio pai. Eu amava muito meu pai. Como João Vitor pretende provar que agiu em legítima defesa dele e da mãe, que estava sendo agredida por Claudemir. Não tive intenção nenhuma de fazer isso. Ana Paula é mãe de João Vitor e esposa da vítima. Há 22 anos, ela e Claudemir Lemes eram casados. Durante todo esse período, ela foi vítima de inúmeras agressões. Marcas que estão espalhadas por todo o corpo. Claudemir Lemes, de 40 anos, só parou de ameaçá-la depois de morto. A sobrevivente do que poderia ter sido um feminicídio é a principal testemunha de que a morte de Claudemir foi mesmo um acidente fatal. Mãe, me ajuda que eu saí de lá, mãe, porque o pai estava muito agressivo, ele estava muito bravo e, mãe, me ajuda. O Cidade Alerta mostra com exclusividade a chegada de João Vitor na delegacia. O filho pode ser inocentado pela morte do pai? Como essa dramática história de violência doméstica vai ser interpretada pela justiça? É o que a gente te conta a partir de agora. O choro é de alguém que carrega a culpa pela perda de um homem que, apesar de tudo, era o seu pai. Não estou acreditando até agora. Eu nem pude ver meu pai mais. Eu nem pude me despedir do meu pai. Apesar de tudo, ele era o seu pai. Eu amava muito meu pai. O jovem presenciou parte da briga. Naquela altura, a mãe já estava muito machucada. Não foi a primeira vez. Ele sempre me agrediu dentro de casa. E sempre eu fiquei quieta. Ele tinha muito ciúme. E ele colocava as coisas na cabeça dele, me deu um soco no meu rosto, que já na hora o meu nariz começou a sangrar. E aí ele veio me agredindo com um monte de soco, me deu um soco no meu peito, me jogou no chão, aí eu tentei levantar, ele catou no meu braço, me derrubou de novo, veio, me deu mais um monte de socos. Foi quando o João Vitor, o que está acontecendo? Daí o João Vitor só entrou assim, tipo, na minha frente, assim, para, pai, para. A namorada de João Vitor estava na casa no dia que tudo aconteceu. A pedido do filho, ela saiu com a mãe do local, enquanto ele continuou enfrentando a fúria do pai. Aí a gente caiu na cama, eu fui empurrar ele no chão. Aí ele foi querer levantar de novo, ele veio pra cima de mim de novo. Eu falei, pai, para, caralho, a gente não precisa disso. E a gente começou, ele veio sempre pra cima um do outro ainda, continuando na mesma... Segura. E eu fui em cima dele. Ele bateu a cabeça, não sei muito bem se ele bateu a cabeça na quina da cama, no armário, no chão, não sei muito bem. Só que ele ainda tava ainda reagindo, sabe? Ele veio pra cima, eu comecei a enforcar ele. Eu comecei a enforcar. Aí ele desmaiou. Daí ele parou, foi a hora que eu peguei as coisas e fui embora. Para dele, ela falou, mas eu tenho vocês, tem tudo que a gente construiu junto. A morte de Claudemir só foi comunicada à polícia no dia seguinte, quando Ana Paula volta para casa e se depara com o marido falecido no chão do quarto. Você não dormiu em casa naquela noite? Não dormi em casa naquela noite, porque eu já tinha acontecido tudo que tinha acontecido, então eu fiquei com medo de acontecer coisa pior. A moça que eu liguei, ela falou que já tinha solicitado, portanto que eu falei que era urgente. Ela me pediu para explicar o que aconteceu, eu expliquei tudo o que tinha acontecido. Ela não foi até lá? A ambulância não foi, eu pedi 2 vezes.
Pedi 2 vezes. Eu falei, urgente, por favor, manda. Ela falou, eu já solicitei. Você tem como provar isso? Eu tenho no meu celular. Apesar do nervosismo aparente, João Vitor se sente preparado para uma atitude que exige coragem, até mesmo em casos de legítima defesa. Chegou a hora dele se apresentar em uma delegacia e assumir a autoria da morte do próprio pai. Eu não tive intenção nenhuma de fazer isso com meu pai. Eu só queria defender minha mãe. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai comentar sobre o caso deste jovem. Bora lá? Bom, a primeira coisa que a gente vai analisar é trata-se de um homicídio, certo? Tem agravante do fato de ser agravante não, agravante sim, agravante do artigo 61 do Código Penal, em razão de ser pai dele, porém o caso dele se enquadra perfeitamente na legítima defesa. Mas você me pergunta, mas Letícia, o pai dele não estava agredindo ele, estava agredindo a mãe dele, né? Porém, se a gente vai lá na leitura do artigo 25, a gente vê que a legítima defesa, ela é em relação à pessoa, própria pessoa, ou em relação a uma outra pessoa também. A outra pessoa que está sofrendo injusta agressão, tá? Então, vamos lá, ó. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. No caso, foi para defender o direito da mãe dele. Quem é que vai julgar esse caso? Trata-se de uma ação penal incondicionada, ou seja, não depende de ninguém, o Ministério Público vai propor ação. Só que esse crime, por ser crime contra a vida, quem decide é o tribunal do júri. Então, o tribunal do júri, ele pode considerar a legítima defesa. O que é a legítima defesa? A legítima defesa, ela é um excludente de ilicitude. Vou colocar aqui brevemente para vocês verem. Ela é um excludente de ilicitude. A gente viu que enquadra na legítima defesa. O que pode acontecer também, que vai ser analisado, vai ser investigado, porque também é um crime que ocorreu essa semana. Está em fase de investigação. Aliás, esse jovem iria para a delegacia confessar o que é um atenuante. Ele ir lá confessar o crime de livre e espontânea vontade. Tá? Bom, o que vai ser analisado também é se houve excesso na legítima defesa. Tá? Porque você vê aqui no artigo que tem que ser os meios necessários para repelir. Meios necessários. Vai ser analisado também se for os meios necessários. Caso não tenha sido, vai responder pelo excesso de legítima defesa. Tá? Pode se enquadrar ali na legítima defesa, mas responde pelo excesso. Se houver, tá? Se houver, nesse caso. O artigo 397 vai falar justamente dessa excludente de ilicitude. Está lá no artigo 397, ele está constando no inciso 1, a existência de causa manifesta de excludente de ilicitude. Isso vai gerar o quê? Isso vai gerar a absolução do réu. Tá? Então, esse caso aqui pode ocorrer, é bem provável, tá? Que possa ter uma grande chance, uma grande probabilidade aí de ocorrer a absolução desse menino. Por quê? Justamente por ser um caso de há muito tempo, provavelmente ele aguentando essa raiva dentro dele, no caso de legítima defesa da própria mãe, a depender do júri, ele pode ser absolvido, sim. Bom, pessoal, isso é o que eu me lembro de comentar desse caso, que está ainda muito recente. Qualquer coisa, se surgir mais alguma novidade, quem sabe a gente faz um novo vídeo sobre ele, tá? Então, eu fico por aqui. Já vou me despedir. Se você está estudando para o concurso da Polícia Rodoviária Federal, que já foi liberado contratação para que se tenha vagas no concurso, caso você tenha interesse em fazer para a Polícia Rodoviária Federal ou Polícia Federal, eu tenho uma apostila que está no link da bio,
completa com o segundo segundo edital de 2021, nas matérias Direito Constitucional, Administrativo, Processo Penal e Penal, tá? Se você se interessa, tá lá no link da bio. A apostila vem impressa e vem com mnemônicos, tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau.